Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos com a Anabela, dos Grãos com Vida, para nos falar um pouco da saúde feminina e da alimentação. Muito obrigada, Anabela, por teres aceito o meu convite. Anabela, Obrigada eu pelo convite. fala-nos um bocadinho aquilo que tu fazes e como é que tu tiveste essa paixão pela macrobiótica. Explica um bocadinho também o que é a macrobiótica, por favor. Olha, então começando pelo que eu faço, eu ajudo mulheres a melhorar, sobretudo mulheres, né? Eu também posso ajudar homens, mas trabalho sobretudo com mulheres, a melhorar a sua saúde e bem-estar através da alimentação. E é inspirada na filosofia macrobiótica. Então, o que é a macrobiótica? É uma forma de estar na vida, de respeito por mim, por nós, pelo meio ambiente. Uma parte importante da macrobiótica prende-se com a alimentação, porque aquilo que nos influencia tem a ver com, por um lado, a nossa herança genética, que nós não vamos alterar, é com aquela com que nascemos, também é influenciada por um meio ambiente e é influenciada pelo nosso estilo de vida, por a alimentação e por estilo de vida. E a alimentação e o estilo de vida é a componente que nós melhor podemos atuar no sentido de nos ser mais benéfico. Agora, macrobiótica quer dizer literalmente grande vida. Macro vem de grande e biótica vem de bios, de vida. E então é grande vida no sentido de quer de longa, quer de grandiosa, de ver a vida na sua plenitude. A origem é que origem? É de origem climática? Surgiu no Japão, tem muita origem do Japão. Depois houve uma pessoa que trouxe este tipo de orientações e de filosofia para o Ocidente e daí depois ter desenvolvido aqui, mas a origem é no Japão, sim. E como é que te surgiu essa paixão pela macrobiótica? Olha, eu conheci a macrobiótica através de umas amigas que também estudavam macrobiótica e começaram a fazer umas refeições quando tinham uns convívios e eu achei que a comida era boa, que era saborosa. Então, e gostei, não fazia a mínima ideia do que é que estava por trás, mas achei que era interessante e depois até fiz uns workshops para aprender a fazer umas coisas, e cozinhava grão, e cozinhava feijão, e arroz integral, pronto. Mas nessa altura eu ainda fazia muita coisa que agora vejo que era errada. Eu comia muitos laticínios, comia muito açúcar, comia muitas coisas que não estavam bem. E até que me foi diagnosticado um mioma no útero. E no início eu até nem liguei muito, mas depois comecei a perceber que o mioma estava a crescer muito e estava a ser um problema grave. E os médicos todos me diziam, isto tira-se o útero e resolve-se. E isso para mim foi um choque. Epá, mas eu quero manter o meu útero, independentemente de ser mãe ou não, eu quero manter o meu útero. É importante. Para mim, isso foi para mim um choque e eu andei ali um bocado a adiar, até que alguém me falou, olha, mas fulana melhorou de um problema também ginecológico, um problema diferente, com a alimentação macrobiótica. E eu, espera aí, eu faço uma alimentação macrobiótica aldrabada, faço de vez em quando, não é? Umas vezes sim, outras vezes nem por isso. E então foi uma consulta a tentar perceber o que é que eu podia melhorar, o que é que me podia ajudar, e então lá me foi dadas algumas indicações do que é que eu devia comer, o que é que eu não devia comer. E depois eu melhorei bastante, pronto, eu consegui que o mioma deixou de crescer e até diminuiu um bocadinho, mas também me foi dito na consulta que o mioma é no fundo uma massa benigna que está ali no útero, que depois para diminuir também a diminuição também é lenta, mas o facto de não estar a aumentar para mim já era um alívio muito grande. E depois eu parou de crescer e eu consegui depois, entretanto, fazer um tratamento menos invasivo e mantive o meu útero. E
Paralelamente a isso, eu tinha imensas dores quando me vinha o período. Sofria ali um bocadinho, estava ali umas horas, um dia, que era assim bastante difícil. E logo no primeiro mês que eu mudei a alimentação, porque fiz as coisas todas direitinhas, já a vontade era tanta que funcionasse que eu fiz ali tudo direitinho. Logo no primeiro mês eu não tive qualquer dor quando veio o período. Foi assim, normalinho, está-se bem, e eu, uau! Bem mesmo ali aquela coisa, pá, isto é difícil deixar de passar despercebida, foi mesmo. Eu tinha também enxaquecas quando vinha o período. Isso demorou um bocadinho mais a diminuir, mas acabou também por diminuir. E depois, paralelamente a isto, eu sofria de obstipação. E a obstipação é daqueles problemas que incomoda. No meu caso, incomodava assim, porque não era assim muito grave. Mas as idas à casa de banho eram difíceis. E outra coisa que eu notei foi quando eu mudei a alimentação, eu passei a incluir mais alimentos com fibra, mais cereais integrais, mais vegetais, etc. E também o intestino começou a funcionar bem. Também foi outra daquelas coisas, a par com as dores na altura do período terem desaparecido, também foi outra coisa que melhorou bastante. E então, nessa altura é que eu fiquei, bastante admirada, não é bem o termo, mas fiquei de tal maneira contente que decidi depois aprender um pouco mais sobre o que é que está por trás, porque é que me aconselham a comer assim e não assado, porque é que me aconselham a comer deste ingrediente e não aquele, desta forma e daquela. E foi quando eu fiz a formação de macrobiótica no Instituto Macrobiótico e comecei a perceber e a desenvolver depois mais, e depois isso acabou por levar a que mais tarde começasse também a ajudar outras mulheres com o mesmo problema que eu tive. Olha, para quem está a iniciar o seu caminho na macrobiótica, o que é que tu aconselhas a nível de alimentos em específico ou de cozinhados em específico? Porque às vezes aquela questão do paladar, às vezes a ti, por exemplo, soube-te bem e tu apreciaste logo, mas há pessoas que talvez sintam estranheza ao comer comida macrobiótica. O que é que tu aconselhas? Olha, eu aprendi a usar alguns temperos que conheci quando tive aulas de alimentação, de culinária e macrobiótica. É o caso do shoyu, que eu nunca usava, um tempero que se chama vinagre da ameixa umeboshi, que é um sabor vinagrado e ao mesmo tempo salgado, que também dá um sabor interessante à comida. Algumas pessoas gostam, outros não gostam, mas não são esses temperos que fazem a alimentação. Há um conjunto de orientações, para ser um bocadinho resumida e genérica, o que é que se deve comer, o que é que se deve incluir na alimentação. A alimentação deve ser, sobretudo, cereais integrais, portanto, evitar tudo o que são cereais muito refinados, farinhas muito brancas, cereais integrais, de preferência em grão, de preferência biológicos, comer bastantes vegetais, bastantes legumes, comer bastantes leguminosas e retirar ou evitar a carne, portanto, em vez disso comer mais leguminosas. O que é que se deve evitar ou comer mais esporadicamente? É carne, ovos, laticínios, açúcar, tudo o que são alimentos muito processados e muito quimicalizados. Portanto, tentar que a alimentação seja o mais limpa e o mais natural possível. E portanto, esta alimentação, o substituir, por exemplo, uma coisa que eu acho que é relativamente simples, é substituir o arroz branco por arroz integral. O trabalho que dá a cozer o arroz integral é quase o mesmo que dá a cozer o arroz branco, só demora um bocadinho mais lá no tacho, o arroz integral demora mais tempo a cozer. E então, às vezes são pequenas alterações e os temperos que nós colocamos na comida podem ser os mesmos que nós estamos habituados a colocar com a alimentação dita tradicional, entre aspas, portuguesa. Se eu gosto, sei lá,
Eu sou do Norte, mas imagina que eu sou do Alentejo ou que gosto muito de coentros, que é para dar um exemplo de uma erva que é muito conhecida na culinária do Alentejo. Se eu gosto de coentros, eu posso pôr coentros numa comida macrobiótica. No fundo, eu só estou a adicionar mais leguminosas, a evitar a carne, a comer menos ou a deixar de comer. Eu deixei de comer carne há uns anos, mas o comer de vez em quando é uma coisa, não é? Comer regularmente, todos os dias ou quase, é outra. Mas os temperos podem ser os mesmos, ou seja, a comida pode-nos saber quase igual ou muito parecida com uma alimentação que estamos habituados a fazer com carne, com ovos e etc. Portanto, aqui o tempero depende do que é que nós gostamos. Realmente eu já tive pessoas que me disseram, eu provei essa comida e não gostei nada. Eu disse, mas tu provaste, o que é que não gostaste? Há quem não goste de molho de soja, é legítimo. Portanto, há outros temperos, nós podemos sempre dar a volta com os temperos que gostamos. Eu habituei-me a alguns temperos que aprendi nas aulas de culinária e gosto. Mas depois, de vez em quando, também invento. Eu ponho umas especiarias, mais ao meu gosto. Vou variando, eu gosto de caril, por exemplo, e o caril faz-me lembrar, eu já vivi em Moçambique, portanto faz-me lembrar dessa época, e eu ponho caril num estofado de grão, por exemplo, e fica-me a saber com aquele gostinho de quando a minha mãe, por exemplo, fazia frango com caril. Isto vai dar um exemplo, é o sabor da especiaria que ali está, que tem uma nota importante. Portanto, deixa-me só ter aqui boa noite à Ana da Cruz, que ela já disse boa noite. Se alguém quiser colocar alguma questão, também pode colocar nos comentários que eu transmito à Anabela. Anabela, então, nós podemos então fazer essa adaptação da nossa cozinha tradicional para a cozinha macrobiótica. Mas macrobiótica não é igual a vegetarianismo. Não. Nós podemos... já agora, a alimentação macrobiótica não é nem uma dieta, nem um regime fundamentalista que exclua. Muitas pessoas que seguem uma alimentação com orientação macrobiótica comem peixe, por exemplo, e eu como peixe, não todos os dias, como 2, 3 vezes por semana. Algumas pessoas optam por ser vegan, e está tudo certo, tem a ver com a escolha da pessoa. É menos frequente as pessoas comerem carne quando têm esta alimentação, mas se de vez em quando comer, tendo consciente do que é que está a comer, e que é só de vez em quando e sabe que de vez em quando não vai fazer mal, está tudo certo. Portanto, eu gosto de levar esta alimentação sem fundamentalismos, sem ser, agora não posso comer. Por exemplo, uma das coisas também que se deve evitar é comer açúcar. Eu vou à casa de uns amigos e agora não estamos em pandemia, não é? Mas eu vou à casa de uns amigos, é um aniversário, tem lá um bolo de aniversário, eu não vou dizer, não, eu sou macrobiótico, os macrobióticos não comem açúcar, portanto eu não posso provar o bolo. Não, eu como uma fatia, não vou empanturrar do bolo, não vou comer bolos todos os dias, mas uma vez não são vezes. É a mesma coisa em relação aos laticínios também. Eu tenho uns amigos que convidam para ir comer uma pizza. Eu não faço isso todas as semanas. Longe a longe, como qualquer coisa. Sentes a diferença quando tu comes por acaso na casa dos amigos? Sentes a diferença no dia a seguir? Às vezes sim. Depende também do exagero que eu cometo, mas às vezes sim. Porque eu uma vez voltei à dieta vegetariana e depois quando voltei à dieta tradicional, e eu percebi que sentia-me mais pesada um bocadinho. Mais pesada no sentido a nível físico geral, porque a dieta vegetariana sentia mais leveza, digamos. Por isso é que eu estou-te a perguntar, porque às vezes essas transições podem se sentir, não é? Sim. Na macrobiótica também se acredita que a energia dos alimentos também nos influencia. Então, depende muito, a carne tem uma energia
do animal que foi morto com uma certa agressividade. É diferente de comer um vegetal, tem uma energia completamente diferente e provavelmente foi isso que tu sentias, sim. Eu também noto, pronto, também faço isso muito de vez em quando, mas também noto, outro dia sou capaz de estar bem mais inchada, mais pesada, também noto, sim. Olha, então, para questões da sexualidade feminina, de nós mulheres, da saúde feminina, qual achas que são as dicas chaves que nós precisamos mesmo de saber a nível da alimentação? Para, por exemplo, falaste do período, também de evitar um bocado a que aconteça termos mais problemas a níveis ginecológicos e intestinais, como tu também falaste. Que dicas é que tu darias para quem está a começar, como já falei há pouco, este processo? Porque nem toda a gente conhece a macrobiótica. Olha, eu acho que o mais importante é deixar de consumir laticínios. Os laticínios são talvez o pior veneno para a nossa saúde em geral, para os órgãos reprodutores femininos em particular. E acredito que foi isso que também contribuiu muito para o meu problema. Eu bebia muito leite. Eu às vezes jantava, por exemplo, leite com cereais daqueles de pacote, portanto, por cima era leite e açúcar. É o iogurtezinho à tarde, é o queijo que eu comprava para colocar no pão. Os laticínios para ficar assim com mais ênfase, é mesmo deixar de comer laticínios ou ser mesmo muito raro. E quando digo muito raro é nem uma vez por semana. Hoje em dia há muitas alternativas vegan aos laticínios, já há as bebidas vegetais, e há variadas, já há de amêndoa, de arroz, de espelta, de aveia. Há uma data de alternativas que para se usar ou no pequeno almoço ou para usar em sobremesas que se pode usar. Também começam agora a aparecer muitas versões de queijos vegan que imitam muito o queijo em termos de sabor e textura, que são também interessantes, as próprias natas vegan, as manteigas vegetais, as manteigas de amendoim, de amêndoa, de avelã, que dão para barrar no pão. Portanto, hoje em dia há muitas alternativas e é relativamente fácil, eu acho que é relativamente fácil deixar de comer laticínios e é mesmo muito importante. Na primeira consulta que eu fiz, quando me foi diagnosticado o mioma, eu saí da consulta com com a noção clara de que os laticínios eram o meu pior veneno. E foi aquilo que eu tive mais, aquele cuidado, embora eu deixasse depois também de comer carne, mas se calhar pior ainda do que a carne, para mim estava a ser os laticínios. E associado aos laticínios o açúcar. E muitas vezes as duas coisas vêm juntas, não é? O iogurte tem muito açúcar, bebe-se o leite com os cereais açucarados, não é? De pacote, como eu fazia. Portanto, os laticínios e o açúcar, às vezes, basta deixar estes dois ingredientes e a saúde melhora imenso. Depois, há muitas outras coisas que se podem fazer, mas isto é talvez o principal. Claro que depois, em termos de alimentação, é bom incluir os tais cereais integrais, que falei há bocado, as leguminosas, os vegetais, mas assim, tipo, o principal é mesmo deixar os laticínios e deixar o açúcar. Faz os laticínios. Tu mudaste tipo para leite sem lactose? O leite sem lactose continua a ser leite. Não tem a lactose, que é o açúcar natural do leite, que para algumas pessoas é o que dá mais problemas, mas continua a ser leite. O leite é o alimento que a natureza fez, estamos a falar de leite de vaca, não é? O leite que a natureza fez para alimentar o bezerro. Tem determinadas características, que cresce 30 ou 40 quilos em algumas semanas. Não é o alimento para nós. E nós, seres humanos, somos o único animal que bebe leite em adulto e ainda por cima é de outro animal. Portanto, apesar daquela questão do cálcio, o cálcio é um mineral
cálcio é um mineral, portanto vem da terra, não é a vaca que cria o cálcio, que sintetiza o cálcio. O leite tem cálcio porque a vaca come coisas vegetais que vêm da terra e depois permite ir para o leite. Portanto, nós não precisamos de leite, nem dos derivados na nossa alimentação. Acho piada falar disso. Outro dia vi no Facebook, no caso, pessoas a fazerem cálcio, mas de quê? Das cascas do ovo da galinha. Ou seja, eles limpavam muito bem os ovos da galinha, depois colocavam num forno, acho eu, e depois moíam. E aquilo seria a fonte de cálcio como que a pessoa poderia tomar como suplemento. E eu achei piada porque realmente há aquela tendência a se pensar que o cálcio só se obtém do leite. E não, o cálcio obtém-se muitas vezes também de legumes, não é? Sim, os vegetais, os vegetais são em geral ricos em cálcio, alguns são mais bem absorvidos que outros, depois já há outro componente que é os oxalatos que evitam a absorção do cálcio, mas vegetais onde a absorção do cálcio é bastante boa, é os brócolos, as nabiças, a couve-cal e a maior parte dos vegetais. O espinafre é um bocadinho menos bem absorvido, há de ser rico em outros minerais, por isso também são bons na mesma, mas a maior parte dos vegetais tem uma melhor absorção até do que o leite. Uhum. As algas também, as algas não são muito usadas em geral na cozinha portuguesa, mas as algas são, é como se fossem os vegetais do mar, vá lá. E normalmente vendem-se desidratadas, é muito prática depois de usar, basta colocar em água e depois misturar nos estofados ou na sopa. As algas também são muito ricas em cálcio. Há uma alga que se chama alga iziki, que é muito, não sei quantas vezes mais rica em cálcio do que o leite. Okay. Portanto, existe forma de ir buscar o cálcio a outros alimentos e até com melhor eficiência para o nosso organismo, ou seja, que nós conseguimos absorver melhor até do que o cálcio do leite. Tu estavas a falar dessa questão dos ovos, eu por acaso não sabia isso, mas as galinhas também se alimentam da terra, do que a terra dá. Exato. Depois, naquele processo de criar o ovo, não é? Dentro da galinha, vão buscar o cálcio que a galinha há de buscar àquilo que come. Há de ser mais ou menos parecido, digamos assim, com o processo de como a vaca acaba por dar um alimento rico em cálcio. Olha, e onde é que a gente pode aumentar esses alimentos especiais? Tipo, falaste da alga Iggy. Iziki. Isso. Olha, algumas coisas vendem-se nos supermercados naquela secção dos produtos mais saudáveis, etc. Nem tudo eu consigo encontrar lá. Normalmente nas lojas de produtos naturais é onde é mais fácil encontrar estes produtos, pode-se chamar um bocadinho mais alternativos, não sei se é bem este o termo. É o melhor sítio, até porque muitas vezes os funcionários dessas lojas têm outro tipo de conhecimento dos produtos. Se a pessoa não tem muito acesso a este tipo de lojas, pronto, muitas vezes os centros comerciais, os hipermercados têm algumas coisas. É fácil encontrar arroz integral, por exemplo, bebidas vegetais também. Há alguns alimentos que nos hipermercados que já se arranjam. Estavas a falar também do açúcar. O que é que nós podemos substituir o açúcar? Já ouvi falar do açúcar mascavado, o açúcar amarelo, mas para substituir mesmo o açúcar, o que é que nós podemos usar? Olha, há alguns adoçantes mais saudáveis. Aquilo que eu uso mais é um adoçante que se chama geleia de arroz. Uhum. É um adoçante que tem uma textura e uma cor parecida com o mel. É feito através de um processo de fermentação enzimático do arroz. É talvez o adoçante que eu mais uso. Não tem um sabor que marque muito as sobremesas, portanto é um sabor bastante neutro. Mas há outros adoçantes também que se pode incluir. O malte de cevada, que já tem um sabor assim mais característico, mas também é interessante. Concentrado de maçã,
Xarope de ácer, que tem um adoçante assim um sabor doce mais intenso, eu uso muitas vezes nos bolos de cacau, como o cacau amarga um pouco mais, ajuda um bocado a compensar. Também se pode usar tâmaras, xarope de tâmaras, portanto, estes adoçantes que são feitos através de alimentos mesmo, que vêm dos alimentos normais. Isto para dizer que adoçantes artificiais não são benéficos. Se o açúcar faz imenso mal à saúde, os adoçantes artificiais fazem ainda pior. Estou a falar das sacarinas, maltitol, xilitol, aspartames, tudo isso fazem pior que o açúcar. Portanto, isso não são sequer alimentos. Quando eu falo em adoçantes, estou a falar de adoçantes naturais, estou a falar de adoçantes que são extraídos de alimentos. A geleia de arroz é extraída do arroz, o mel de cevada é extraído da cevada, o xarope de ácer, do ácer, etc. Tudo isso permite adoçar. Nós podemos usar nas sobremesas tradicionais, estamos habituados a usar, substituindo o açúcar. Às vezes há pequenos ajustes que se podem fazer ou que se devem fazer, porque, por exemplo, a geleia de arroz ou a maior parte dos adoçantes são líquidos, têm uma textura parecida com o mel. Então, o açúcar é um ingrediente mais seco. Então, às vezes há ali alguns ajustes nos outros alimentos, nos outros ingredientes de uma sobremesa para dar a textura parecida. Mas basicamente pode-se substituir em qualquer sobremesa o açúcar por estes adoçantes, ou até mesmo no café, em vez de pôr açúcar com a geleia de arroz, ou para quem gosta do chá mais doce, também pode-se usar. O sabor é ligeiramente diferente, mas é doce, é doce na mesma. E também, as pessoas quando começam a deixar de comer açúcar e a começar a usar estes adoçantes mais saudáveis, muitas vezes acabam por satisfazer o sabor doce com menos quantidade de doce. Tanto que o açúcar é um bocado viciante, não é? O açúcar é extremamente viciante. Nem sempre é fácil de deixar de consumir, porque o açúcar é um alimento que vicia, é um vício socialmente aceito. Mas acaba por ter o mesmo efeito em termos de vício no organismo que tem o álcool, que tem as drogas ou que tem o tabaco. E para ver, mas o efeito é dar muito açúcar às crianças, que elas depois ficam todas... Sim, as crianças muitas vezes também aquela hiperatividade, aquela... Em exagero, claro, as crianças são naturalmente enérgicas e estão na idade disso, mas às vezes são em exagero e muitas vezes tem a ver com o consumo de açúcar. E existe açúcar em muitos alimentos, uns mais óbvios, que é o caso dos bolos, as bolachas, os biscoitos, essas coisas todas, e os refrigerantes também, mas outros às vezes menos óbvios. Por exemplo, os sumos de fruta, parece que é bom porque são feitos com fruta, mas estão carregados às vezes de açúcar, aqueles sumos de pacote, ou molhos salgados, muitas vezes também têm o açúcar porque ajuda no sabor. Mas não estavas a falar dos sumos naturais, ou estavas? Diz? Estavas a falar dos sumos naturais? Se eu espremer um fruto em casa não, mas aqueles sumos de fruta do supermercado de pacote muitas vezes têm açúcar, a maior parte deles tem açúcar. E os cereais também têm muito açúcar. Os cereais de pacote também. Sim. Não estou a falar dos outros. Anabela, a nível, por exemplo, a mulher passa pela TPM, alguns alimentos possam ajudar nessa altura para nós não ficarmos com aqueles sintomas próprios dessa fase? Olha, durante a altura do período, é um bocado aquilo que eu disse, deixar de comer os laticínios, deixar de comer açúcar, dar mais ênfase a cereais integrais, nos vegetais, nas leguminosas. Agora, há uma coisa que é importante, aquilo que nós comemos na segunda fase do ciclo, desde a ovulação até à altura da menstruação, influencia muito, depois na TPM, influencia muito na forma como vamos viver aqueles dias do período. E nessa segunda fase do ciclo é importante não comer ou evitar comer produtos de origem animal, e aqui estou a incluir o peixe.
Eu como peixe, e a maior parte das pessoas macrobióticas comem, mas evitar comer o peixe na segunda fase, evitar comer alimentos de origem animal, portanto, incluir a carne, os ovos, os laticínios, o peixe, tudo o que venha de origem animal. Nessa fase ajuda a passar melhor na altura do período. Da mesma forma como a alimentação que a mulher tem nos últimos anos, vou chamar nos últimos anos que é mais importante, mas a alimentação que a mulher tem ao longo dos anos vai influenciar também a forma como vive a fase da menopausa. Há muitos sintomas da mulher depois na menopausa que também são menos acentuados quando a mulher também reduziu o consumo de produtos de origem animal nos anos anteriores. Também isto é importante. Sim, então, mas para quem está habituado a comer um bom bife, um bom peixinho grelhado, o que é que tu sugeres, tipo, tofu, seitan, como dizem os vegetarianos? Sim, olha, a carne e o peixe são fontes de proteína, portanto, dão sobretudo proteína. Se eu quero substituir o bife, portanto, a carne, eu devo substituir, e se quero fazer uma alimentação mais vegetariana, mais vegan, eu vou substituir, acima de tudo, pelas leguminosas, que são a principal fonte de proteínas de origem vegetal. Portanto, vou substituir por grão de bico, por feijão, há diferentes tipos de feijão. Vou substituir também por tofu é feito de feijão de soja. Há também o tempê, que é um alimento que também é feito de soja. O seitan também. O seitan é uma proteína do trigo, é uma proteína menos interessante e cada vez há mais pessoas intolerantes ao glúten e o seitan é glúten puro, portanto também por essa razão é menos interessante, mas para quem não tiver qualquer tipo de intolerância, para variar também é bom, mas é basicamente por aqui. Se eu quero substituir a carne e os ovos, vou substituir sobretudo pelas leguminosas, o grão, os feijões e pelos derivados, soja, o tofu, tempê. No caso da obstipação que tu estavas a falar, por exemplo, uma das coisas que eu ouço muito é, quando estiveres obstipada, bebe sumo de ameixa. É o que tu aconselharias? Também, não só, mas também. A ameixa tem muita fibra e é por isso que é interessante. Para a obstipação, basicamente, tem que se comer mais alimentos com fibra, que vão ajudar depois no funcionamento do intestino. Beber água QB, não é beber água em exagero, mas é beber água QB. A água também é importante depois para as fezes se moldarem e ser mais suave. Portanto, comer muita fibra, são os cereais integrais, os vegetais, as algas, as leguminosas, as ameixas, alguns frutos também, a fruta também, a ameixa é um fruto bastante rico em fibra. E, juntamente com as fibras, comer também probióticos, portanto, alimentos que ajudam depois na microbiota intestinal, a chamada flora intestinal, portanto, alimentos que têm micro-organismos vivos que vão ajudar portanto, a flora intestinal ou a microbiota intestinal é um conjunto de micro-organismos vivos que vivem dentro do nosso intestino, portanto, constituído sobretudo de bactérias boas, né? Queremos que sejam bactérias boas, que vão ajudar numa boa digestão. Os alimentos fermentados, os alimentos probióticos, vão ajudar a enriquecer a flora intestinal, a microbiota intestinal. Mas iogurtes nem pensar. Diz? Iogurtes nem pensar. O iogurte é um alimento fermentado, mas tem o contra de ser feito com leite. Mas há outros alimentos, o chucrute, que é uma espécie de couve fermentada, os próprios picles, que convém que sejam picles naturais, até se podem fazer em casa, ou comprados em lojas de produtos naturais, normalmente são mais interessantes.
Há um alimento, um fermentado, um probiótico, que é um bocadinho menos conhecido na alimentação tradicional, que eu aprendi a usar na macrobiótica, que é o miso. O miso é uma pasta feita de soja ou soja e um cereal, e compra-se a pasta de miso e faz-se uma sopa, que é um caldo muito simples. A sopa de miso é ainda mais fácil de fazer que uma sopa de legumes. Ela leva 2 ou 3 vegetais, leva uma alga que se chama alga wakame e faz-se um caldo com 2 ou 3 vegetais e a alga, eventualmente com cogumelo shiitake, de vez em quando. Faz-se um caldo e no fim acrescenta-se o miso já quando se apaga o lume. Se eu for ver a pasta de miso, vou estar a matar os micro-organismos. Eu tenho que ter calor para acordar os bichinhos que vão estar meio adormecidos, mas não posso ferver porque senão também os vou matar. Isso é também um alimento fermentado que faz muito bem mesmo à saúde do intestino, ajuda muito a ter uma microbiota mais rica, ter um conjunto de bactérias benéficas que são muito importantes para o sistema imunitário, por exemplo, e é muito benéfico. E é um probiótico que é relativamente fácil de fazer, e até se pode fazer o caldo, uma quantidade maior de sopa de miso e guardar no frigorífico e dá para 2 dias, por exemplo, mais 2 dias, e não ter que estar a fazer o caldo todo no início, como normalmente também fazemos muitas vezes com a sopa, não é? Fazemos a sopa, mas não fazemos todos os dias, e é sempre no dia a seguir. Neste caso só devemos ter o cuidado de guardar o caldo do miso antes de adicionar o miso, que é para depois não ir ferver quando aquecemos. Portanto, há um conjunto de truques que depois se pode fazer, no fundo, para simplificar a alimentação. Eu acredito numa alimentação saudável, mas descomplicada. É mais demorada a macrobiótica? É assim, eu faço bastantes vegetais. Os vegetais demoram um bocado a preparar, talvez por ali, mas também o benefício deles é importante. Mas há um conjunto de truques que se pode fazer, que se calhar na alimentação tradicional também se acaba por fazer, que é algumas coisas que demoram mais tempo a cozinhar. Eu não cozinho todos os dias, por exemplo, o arroz integral, falava disso há bocado. O arroz integral demora mais tempo a cozer, dá o mesmo trabalho, fica lá sossegadinho na panela, mas demora entre 30 a 40 minutos e não 8 ou 10 como o arroz branco. Mas normalmente eu não cozo arroz integral para uma refeição só, eu cozo e dá para 2 ou 3 refeições. Depois basta aquecer, fazer um estofado de legumes e depois misturar o arroz e faço um arroz malandrinho de vegetais, ou aqueço. Eu tenho uma coisa que é um steamer, que é uma espécie de um cesto metálico, coloco água por baixo, tem os pezinhos, coloco água por baixo, coloco o arroz em cima, coloco ao lume, só com o vapor, o arroz aquece e fica como se fosse fresco, cozinhado na hora. E em 2 ou 3 minutos tenho o arroz pronto. Há um conjunto de truques que se pode fazer no dia-a-dia e eu não acho que demore mais tempo. No início, quando nós estamos a fazer algo diferente, nas primeiras refeições que eu fiz, depois de ter começado a aprender esta refeição, esta alimentação, sim, se calhar demorava um bocadinho mais, eu estava a aprender a mexer com as coisas. Atualmente, eu acho que não demoro mais do que demorava antes a cozinhar carne ou peixe ou ovos. Com a prática, não é? É. No início estou sempre a fazer mais as coisas quando se está a aprender do que depois. Olha, só mais uma questão sobre as mulheres normalmente na menopausa também sofrem muito de osteoporose, ou podem vir a sofrer mais de osteoporose, porque já não há tanta... a medula óssea não produz, penso que não estarem a correr em erro, tanto cálcio. O que é que... Há uma desfalsificação. O que é que olha, mais uma vez, é à volta do cálcio e dos alimentos ricos em cálcio, não tendo leite. Já agora, em relação à osteoporose, começa-se a perceber que o leite e os derivados de leite, afinal, não protegem assim tanto
problemas ósseos, de osteoporose e outros, porque há estatísticas que dizem que os países onde se consome mais leite e derivados são aqueles que têm maiores taxas de osteoporose. Estou a falar dos países nórdicos, do Reino Unido e dos Estados Unidos, por exemplo, que são países onde se consome imenso leite e onde as taxas de osteoporose são mais elevadas. Portanto, mais uma vez, a saúde óssea vem de consumir minerais daquela forma que nós melhor absorvemos. Não tem a ver só com aquilo que nós ingerimos, mas também com aquilo que nós absorvemos. É importante ter um intestino a funcionar bem, para que a assimilação também seja a mais correta, neste caso o intestino delgado. O intestino grosso é importante porque é onde é a eliminação e as toxinas não ficam no organismo, e consumir alimentos que tenham o cálcio de uma forma que nos é mais benéfica, que nós absorvemos melhor. Mais uma vez, é os vegetais, as leguminosas também, e as algas, os alimentos que têm mais cálcio. Para ajudar a prevenir a osteoporose, eu iria por aqui. E que mensagem deixar às mulheres? Não sei. Olha, eu ontem assisti à tua live com a tua convidada de ontem, e ela falava do poder das mulheres, às vezes nós queremos fazer como os homens, e isso eu não podia estar mais de acordo com isso. Eu durante muitos anos trabalhei rodeada de homens, eu trabalhei como engenheira informática durante muitos anos, e eu acho que tinha às vezes uma certa dificuldade em sentir a minha feminilidade, porque estava naquele ambiente de homens e eu acho que tinha que fazer um bocadinho como eles, entrar no mesmo papel. E eu acho que nós temos um poder tão grande como mulheres, de uma forma diferente. Estou-me a lembrar, por exemplo, e que é um poder mais discreto, muitas vezes. Estou-me a lembrar, por exemplo, eu acredito que a energia com que nós estamos, a disposição com que nós estamos a cozinhar, assumir que as mulheres cozinham mais frequentemente, não tem que ser só as mulheres a cozinhar, mas a energia com que nós estamos quando estamos a cozinhar vai influenciar depois a energia de quem vai comer o alimento. É completamente diferente nós estarmos estressadas a cozinhar ou estarmos bem dispostas, alegres, com uma postura de dádiva, de gratidão. Isso é uma influência que nós temos sem que parece que não estamos a fazer nada e estamos a fazer muito. E eu acho que isso é isto e outros pormenores, mas estou-me a lembrar deste concretamente, é daqueles pormenores em que nós mexemos muita coisa de forma subtil, e eu acho que o poder da mulher muitas vezes está na subtileza. É um exemplo onde nós temos um grande poder sobre nós e sobre as pessoas que nos rodeiam. Olha, Anabela Godinho, muito obrigada pela tua participação e por teres partilhado um pouco do teu conhecimento, que é bastante largo, sobre isto. Eu vou deixar também nos comentários o link do teu projeto, caso as pessoas queiram ver receitas, que eu sei que tu também forneces às vezes receitas, também mostras algumas coisas sobre a macrobiótica e informas as pessoas. Olha, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Amanhã vamos ter, às 18h30, Ana da Cruz, que é profissional de medicina tradicional chinesa, que nos vai falar do poder da transformação feminina através da medicina tradicional chinesa, e vamos ter também às 21h a Margarida Borges, que nos vai falar do poder feminino através do yoga. Desejo-vos tudo de bom, uma boa noite, sente a tua essência e até amanhã. Obrigada. Boa noite.